Bom, irmãos, nós chegamos ao nosso último sermão da série de sermões que nós ministramos aqui, os milagres de Jesus no Evangelho de João. O sétimo e último sermão é a ressurreição de Lázaro. E de fato esse foi o último milagre de Cristo enquanto ele esteve em vida. E eu gostaria que você abrisse a palavra de Deus no Evangelho segundo João, no capítulo 11. Leremos a princípio dos versos 17 a 27. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 11, a partir do verso 17 até o verso 27. Diz assim a palavra do Senhor: Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado, havia 4 dias. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria, para as consolar a respeito de seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus tu concederá. Declarou-lhe Jesus: Teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição, no último dia. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Creis isto ou nisto? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Amém? Pai, aplica a Tua palavra, Senhor, aos nossos corações, e que ela faça toda a diferença, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Como nós iniciamos, nós chegamos ao nosso último sermão, dos 7 milagres que João registra em seu Evangelho. E nesta mensagem, de forma específica, neste último milagre, o que é interessante é que o próprio Senhor Jesus se coloca, sendo Ele a ressurreição e a vida. O que implica no registro deste milagre é Cristo mostrando agora o poder dele sobre a morte. Cristo revela o poder dele sobre a natureza, sobre os atos criacionais. Cristo revela o poder dele sobre o corpo humano, a cura em vários aspectos. Cristo agora revela-se como um Senhor que tem o domínio e o poder da morte. Se você for prestar atenção e ler os evangelhos, João não vai se preocupar com isso nos seus registros. Ele registra apenas 7, mas a grande maioria dos estudiosos bíblicos irão apontar que Cristo realizou em média 35 milagres em seu período ministerial, durante aí os seus 3 anos de ministério. E todos os evangelistas, fora João, irão fazer esses registros desses outros milagres. João, ele tem uma preocupação com o seu evangelho. Havia uma seita chamada gnosticismo, no seu período de escrita, que estava colocando na cabeça das pessoas do seu tempo, que Jesus Cristo não era Deus, não era a pessoa de Deus encarnada. Então toda a preocupação do evangelista João é defender
que Jesus Cristo, além de ser 100% homem, ele é também 100% Deus. Haja vista que ele já inicia o seu evangelho fazendo esta afirmação: e o Verbo se fez carne e habitou no meio de nós. E vimos a sua glória como a do unigênito do Pai. João, ele não inicia trazendo pressuposto ou pressupostos de que Cristo poderia ser. Ele já inicia afirmando ser Cristo, o Filho de Deus. Então, todos os milagres que ele registra em seu evangelho aponta para um senhorio, para uma divindade e para um poder sobrenatural que só Deus poderia obter. Olhando para a ressurreição de Lázaro, também há por trás deste registro essa ideia de que ele agora tem o poder, o domínio sobre a morte. E isso não significa para o autor que os demais milagres são inferiores, são pormenores, não são significantes. Cada um tem o seu significado, tem a sua importância. Mas o que João queria trazer aos seus leitores era um apontamento da divindade do seu Senhor, da divindade de Cristo. Então esta é a razão da seleção do evangelista João com esses 7 milagres que ele aponta em seu evangelho. Ele é verdadeiramente o Filho de Deus, o Deus encarnado. Portanto, irmãos, esse 7º e último milagre, registrado agora pelo evangelista João, ele é de fato o maior milagre. Em intenção, mas também em poder. Cristo agora revela o seu domínio sobre a morte. O que Cristo estava apontando ali era que a morte não iria parar ele daqui a alguns dias. Era que a morte não iria pôr um fim nele daqui a alguns dias. Assim como ele trouxe Lázaro à vida, ele também iria demonstrar o seu domínio e o seu poder sobre a morte. Então, este sinal registrado por João é o ápice do ministério de Jesus, e ele traz a vida, ele ressuscita a Lázaro dentre os mortos. Pergunta, irmãos, qual a finalidade deste milagre? Por que Cristo operou este milagre? Já não era suficiente os demais milagres? Será que os demais milagres não apontavam para a soberania desse Cristo, para o senhorio deste Cristo, para a divindade de Deus entre os homens? Será que esses milagres já não traziam luz à mente das pessoas? Será? Você já observou que em cada milagre havia um público diferente? Apesar de um público permanecer em todos os milagres, havia ali um público diferente também, observando, vendo, e aonde Cristo queria chegar ao coração deste público. Mas o que a gente percebe, irmãos, é que este milagre serviu para despertar a fé daquelas mulheres e a fé dos seus discípulos. Cristo queria com este milagre despertar a fé daquelas mulheres, mas principalmente, mais uma vez, enfocar na fé dos seus discípulos. Mas também por trás havia também uma ideia de trazer à tona aquilo que as autoridades tinham a respeito dele, o ódio, a fúria, o desprezo que aquelas autoridades religiosas tinham com relação a Cristo. E este milagre vai demonstrar isso também. De fato, irmãos, nós podemos pensar que este milagre produziu fé, provocou a fúria,
mas promoveu a glória de Deus. O que esse milagre nos ensina então para os dias atuais? Quais as lições que Cristo realizou ao coração das autoridades, daquelas mulheres, dos seus discípulos, e se aplica hoje ao nosso coração, meus irmãos? A primeira lição que nós tiramos hoje é que Cristo nos faz passar por alguns sofrimentos para que o nome dele seja glorificado. Antes de ler o versículo, eu quero dizer para você que nem todos os sofrimentos que você passa, que nós passamos, é provocado por Deus, é produzido por Deus para uma glória dele e o aumento da nossa fé. Alguns são frutos das nossas escolhas, mas em algumas situações nós enfrentamos sofrimentos, nós enfrentamos vendavais, nós enfrentamos perdas provocadas pelo próprio Cristo, sofrimentos trazidos pelo próprio Deus para que a glória dele se manifeste em primeira mão ao nosso coração e depois ensinamentos para a vida daqueles que estão ao nosso redor. Observe o texto a partir do verso 1, por isso que eu disse que a gente voltaria durante todo o sermão, no todo escopo do texto. A partir do verso 1 até o verso 6, o texto diz assim: estava enfermo Lázaro, de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Por que João faz essa menção? Por que João faz questão de dizer: esta mulher, esta Maria, ela foi aquela que foi lá, ungiu com bálsamo os pés de Jesus, e esta mulher enxugou seus pés com os seus cabelos? Por que João faz esta menção? Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Os versos 1 e 2, o autor identifica alguns personagens nesse texto. Eu gostaria que você não tirasse o texto de vista, olhasse para ele. Ao lermos esses primeiros versos, irmãos, nós percebemos que o evangelista João se preocupa em dar alguns detalhes desses personagens. E essa narrativa trazida por ele é importante demais para a gente tirar algumas dúvidas, sanar algumas dúvidas, trazer clareza à nossa mente. Quem são esses personagens? O texto começa a dizer que Lázaro é de onde? De Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Maria era irmã de quem? De Lázaro. Quem é Maria? A mulher que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Não é isso que o texto diz? No verso 3, Jesus recebe a notícia por um mensageiro. Não é isso que o verso 3 diz? Que chega um mensageiro e diz: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Quem é aquele a quem amas? Lázaro, irmão de Marta e Maria. Havia uma petição, havia uma súplica, havia um pedido de 2 irmãs em prol de um irmão. E o que é interessante é que esse pedido se baseia em algo que Jesus tinha por ele. O que era que Jesus tinha por ele? Amor. Não é isso que o texto diz? Está enfermo a quem
amas. Pastor, qual a relevância dessa expressão? Muita. Aqui há um pedido de extrema urgência. O que Marta e Maria colocam em questão agora não é só uma enfermidade, é um apelo a alguém a quem ele amava. Irmão, cá para nós, por quem você para o que você está fazendo para atender? Eu costumo dizer às pessoas que eu atendo num gabinete, eu só atendo o telefone para 3 pessoas enquanto eu estou no gabinete: minha mulher e meus 2 filhos. Pode ser quem for que está na minha frente. Se o celular tocar, eu peço licença e eu atendo. Porque eles não ligam para mim para qualquer coisa. Eles sabem o meu período de trabalho e eles ligam para mim por alguma necessidade, e eu dou atenção. Quem já passou por essa situação comigo sabe: meu irmão, licença, minha esposa está me ligando. Atendo, digo para ela: estou ocupado, se eu não puder atender, mas se for caso urgente, meu irmão, você pode vir mais tarde ou outro dia, porque agora eu tenho uma necessidade. É assim ou não com a gente? Você pode estar aonde estiver, você pode estar embarcado. Se você receber uma ligação dizendo o seguinte: sua esposa, mesmo que não permitam você desembarcar, seu coração entra em um estado de aflição incontrolável. É ou não é verdade? Então, irmãos, o pedido de Marta e Maria e a ênfase desse pedido tem um fundamento: Senhor, aonde estiveres, fazendo o que? Existe alguém que padece dos teus favores, dos teus milagres, da tua graça, da tua bondade, e isso é um pedido urgente. Baseia-se naquilo que tu tens por ele. E o que é interessante, irmãos, é que não há registro bíblico sobre o tipo de doença que Lázaro estava enfrentando. O que sabemos é que se tratava de algo muito grave e extremamente terminal. Se o Senhor não vier a tempo, uma tragédia pode acontecer. Vamos para o verso 4. Qual é a resposta de Jesus? Essa doença, mensageiro, não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Por que Jesus responde isso? Talvez na sua cabeça Jesus estava sendo mal educado, ou Jesus não deu a real importância para uma causa tão séria e tão urgente, não é verdade? Mas a gente precisa fazer a linha do tempo. Jesus chegou com quantos dias depois? Deus tenha misericórdia de vocês, porque a gente acabou de ler e postar no telão. Quantos dias? Amém? Ensina para quem não ouviu. Quantos dias? 4. Tem gente que ainda está dizendo 3. Quanto tempo o mensageiro levou até chegar a Jesus? Meu Deus, ou o dedo, um dia. Estou dando dica para vocês. Quantos dias Jesus ficou? 2. E quanto tempo eles levaram para chegar lá? Somaram-se. Esse povo é bom de matemática, viu? Então a fala de Jesus não tem fundamento, pelo contrário, tem fundamento, irmãos. Quando Jesus diz: o que aconteceu é para a glória de Deus, Lázaro já estava morto. O mensageiro não sabia, porque ele saiu, não tem WhatsApp, não tem Instagram, não tem TikTok,
né? Não tem grupo, não tinha nada disso. Não existia telefone. A única comunicação era oral, escrita. Então ele sai em um estado gravíssimo de saúde. Mas ao sair da aldeia de Betânia, Lázaro morre. Esse dia que ele passa indo até Jesus, Lázaro já estava morto. Ao conversar com Jesus, Jesus já sabia da morte de Lázaro. Passa 2 dias. Chega a notícia para Jesus, e Jesus volta mais um dia. Esses detalhes são importantes para nós. O que Jesus queria dizer não era que aquela doença não seria fatal, quando ele diz assim, será para a glória de Deus. Não era que ele não iria morrer, pelo contrário, Lázaro iria morrer, mas o que iria acontecer seria muito mais poderoso e importante do que uma cura simplesmente de uma doença. Meus queridos irmãos, o verso 5 mostra a relação de Jesus com essa família. Essa família, ela tinha um relacionamento diferenciado com Jesus. Era um relacionamento afetuoso. E algumas indicações nessa história mostram o amor que Jesus tinha por essa família, o apreço, o carinho, o relacionamento amigável, como Jesus tratava esses. É muito interessante para nós. O verso 6 já mostra a demora de Jesus em ir para Betânia, talvez socorrer aquele que estivera precisando. E ao invés de Jesus mudar a agenda em prol daquele que ele amava, ele fica, ele permanece mais 2 dias de distância de onde Lázaro estava. Irmão, Jesus não ficou ali para dar tempo de Lázaro morrer, para depois ele ir. Ele já sabia daquilo que tinha acontecido com Lázaro. Por que Jesus demorou? Por que ele não agiu? Deixa eu dizer uma coisa muito importante para você. Eu já disse aqui, quero repetir a você. Jesus não é manipulado pelo nosso tempo e pela nossa necessidade e urgência. Eu vou repetir para você. Jesus não é manipulado pelo nosso tempo ou necessidade de urgência. Ele age no tempo dele, na forma dele e como ele quer. A urgência daquele mensageiro, a gravidade da situação não mudou a agenda de Jesus. Ele permaneceu lá e agiu no tempo dele, conforme a sua soberana vontade. Então, se você está aqui angustiado, com extrema necessidade, com urgência, com enfermidade no corpo talvez, ou com uma questão familiar urgente, carecendo talvez de uma urgência de Cristo, e no seu pensamento ele está demorando a agir, talvez ele não esteja demorando a agir. Ele está agindo conforme o seu tempo e a sua soberana vontade. Isso nos ensina que o fato de sermos amados por Jesus não nos livra dele nos colocar em algum enfrentamento diário. O fato de sermos amigos de Jesus, próximos a Jesus, queridos por Jesus, não nos livra da gente enfrentar uma doença grave, um problema financeiro, uma desavença familiar ou uma perda na vida. Isso não nos livra dele provar a nossa fé através de um sofrimento.
Essa teologia é falsa e não é bíblica. Porque são falas do próprio Cristo: no mundo tereis aflições, vocês encararão dificuldades, e através delas, disse o apóstolo Tiago, a nossa fé seria provada, testada, se realmente cremos ou não no Senhor Jesus. O amor de Deus por nós não é uma afeição cheia de mimos, mas de teste, de provações, onde nós seremos aperfeiçoados. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Se Jesus nos colocou em um enfrentamento, em um sofrimento, para que a glória dele seja manifestada, deixa eu dizer uma coisa muito importante para você. Ele sabe o começo, o meio e o fim. Ele sabe o tempo do término desse sofrimento. E é Ele que vai colocar o fim desse sofrimento. Se foi Ele que permitiu, Ele tem um propósito. E o propósito não é sua felicidade. O propósito não é o seu prazer. O propósito não é a sua satisfação. O propósito é a glória dele, mesmo que isso implique em uma perda nossa. Eu falo com propriedade porque eu sofri isso na pele. A minha mãe, ela zombava do Evangelho. A minha mãe rasgou Bíblia no meu período de adolescência. Deus me chamou com 12 anos de idade. Eu tive umas 6 Bíblias rasgadas. Eu escondi a minha Bíblia embaixo do colchão. E quando ela descobriu, ela rasgava as Bíblias. Ela fuçava na casa onde tinha Bíblia. Eu passei a ler a Bíblia no colégio ou em um banco de feira com o meu primo, escondido para ela não descobrir. E eu não levava essa Bíblia para casa, eu escondia essa Bíblia para no outro dia ir ler essa Bíblia. Enquanto muitos estavam no recreio do colégio, eu estava debaixo de uma árvore lendo a Bíblia, porque eu sabia que em casa eu não poderia ler a Bíblia, porque se fosse descoberto que eu tinha uma Bíblia, ela seria rasgada. Eu fui proibido de ir à igreja. Aos domingos ela me deixava dentro do quarto, no meu período de adolescência. Eu fiz uma oração na hora de um almoço e recebi um copo com água no meu rosto, dizendo que ali ninguém fazia uma oração. Ela passava por próximo da igreja, a Assembleia de Deus que tinha na nossa cidade, e ela zombava daquilo que o pastor falava. E eu dizia: Deus, como essa mulher vai ter um encontro contigo? Eu parei de evangelizar e eu parei de orar pela minha mãe, porque na minha cabeça nenhum ser humano, no nível de coração duro que era aquele, teria um encontro com Jesus. Mas Jesus quebrou minha mãe. A enfermidade que veio sobre o corpo da minha mãe quebrou de dentro para fora e não de fora para dentro. Eu digo isso para você porque no meu desespero de perda, enquanto eu lutava com Deus, eu questionava Deus, enquanto eu dizia: Senhor, ano que vem é a minha formatura do seminário e eu não terei minha mãe comigo, como pode? Senhor, não permite isso. Por que o Senhor está permitindo isso? Eu não tenho ninguém que pode entrar comigo, Senhor. E eu questionava Deus. E Deus disse assim para mim: você sabe onde ela está hoje, Vanilson? Você queria ter sua mãe do seu lado? Ou você queria que ela estivesse aqui do meu lado?
eu entendi a expressão escrita pelo apóstolo Paulo que diz: a paz que excede todo o entendimento. Eu comecei a enxergar o porquê de Deus quebrar. Porque a nossa vida não se limita aqui. Você já observou que tudo que a gente faz é para permanecer aqui? E aqui é o nosso fim. Aqui é passageiro. Aqui é temporal. Aqui tem limite, tem fim. Se sua vida se registra a este mundo, diz as Escrituras, será o mais infeliz da terra. Meus queridos irmãos, às vezes Deus nos coloca em determinado sofrimento, em determinada crise, em determinado enfrentamento, não para que Ele faça com que a gente sofra, mas porque a glória dele será manifestada, talvez não em nós, mas quem está próximo de nós. Em todo o tempo Ele é glorificado. A morte de Lázaro tinha um fim, a manifestação da glória de Deus. Será que nós conseguimos enxergar isso? Você já orou a Deus perguntando: Senhor, por que Deus está enfrentando esse sofrimento? Aonde tu serás glorificado? Aonde tua glória será resplandecida? Aonde? Mas nós só questionamos Deus: por que, Senhor? Por quê? Por que meu filho? Por que meu esposo? Por que minha esposa? Por que minha mãe? Por que meu amigo? Por que se foi? Por que, Senhor? Por que? Qual a causa? Por que isso? Por que aquilo? E você não diz: Deus, será que tua glória está sendo estabelecida no sofrimento do meu filho, no meu sofrimento, na minha crise? Será que tu, Senhor, serás visto, glorificado, exaltado? Será? Seja feita a tua vontade. Será que a gente teria condições de dizer as mesmas palavras do Senhor Jesus? Não faça a minha vontade, mas a tua vontade. Será que teríamos condições de falarmos isso? Segundo lugar, irmãos, Cristo nos faz passar por alguns sofrimentos para que a nossa fé seja fortalecida. Veja, Ele nos faz passar por alguns sofrimentos para que a glória dele seja manifesta, Deus seja glorificado, mas Ele também nos faz passar por alguns sofrimentos para que a nossa fé seja estabelecida. Olha o verso 7 ao verso 16. Depois disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia. Disseram-lhe os discípulos: Mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, e voltas para lá? Respondeu Jesus: não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Isto dizia, e depois lhes acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu. Vamos para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro. Mas eles suponham que estivesse falando do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu. Será que vocês não entenderam? E por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer. Veja, a glória de Deus é manifestada, mas também a nossa fé será fortalecida. Mas vamos ter com Ele. Então
Tomé, chamado Dídimo, disse aos seus discípulos: vamos também nós, para morrermos com ele. Veja que o evangelista João dá detalhes nesse texto. Ele diz que o clima para Jesus em Jerusalém não era bom. Jesus tinha sido expulso de lá. E os seus discípulos dizem para Jesus: Senhor, tu queres voltar a um lugar aonde o Senhor não foi bem aceito? Aonde a situação não é boa, aonde ninguém te quer lá, e o Senhor quer voltar para lá? Mas Jesus diz para os seus discípulos: vamos retornar lá. E os discípulos alertam Jesus nos versos 7 e 8 a respeito disso, do perigo eminente que eles enfrentariam se eles retornassem para a Judéia. Mas Jesus mesmo assim diz: não, vamos lá. E Jesus responde aos seus discípulos nos versos 9 e 8, dizendo: o tempo determinado para mim é este, está se cumprindo as Escrituras, eu preciso retornar lá. E Jesus vai até a Judéia novamente. Vejam, meus irmãos, o que nós percebemos é que à medida que Jesus vai cumprindo a vontade do Pai, ele se sente seguro, ele se sente protegido, ele se sente guardado, e ninguém tiraria Cristo de tais enfrentamentos. Ele retorna para a Judéia, porque ele sabia que ele estava agora cumprindo a vontade do Pai. E o que é interessante é que na fala de Jesus a respeito de Lázaro, há um entendimento completamente diferente, né? Jesus diz: Lázaro dorme. Vamos lá despertá-lo. E os discípulos dizem assim para ele: mas se ele dorme, deixa ele descansar. Eu não sei se vocês entram na cena do texto, mas pouco tempo antes, qual foi a notícia que Jesus recebeu? Qual foi a notícia, irmão? Vem depressa, porque aquele que amas está muito doente. Vem depressa, porque não sabemos se Lázaro viverá. 2 dias se passaram. Jesus agora diz assim: vamos retornar até a casa de Marta e Maria e Lázaro, porque Lázaro dorme. E os discípulos dizem o seguinte: se ele dorme, não vamos despertá-lo. Mas Jesus foi bem enfático diante da resposta dos discípulos, e falam para eles assim: ele morreu, gente. Lázaro não está dormindo, ele morreu. E Jesus é claro na mente dos discípulos e fala para eles, dizendo o seguinte: é muito bom vocês não estarem lá, porque o que vocês vão perceber e ver é para que vocês possam crer. Algo aqui nos chama a atenção, irmãos. Na cultura judaica, no mundo romano, havia uma crença de que um morto poderia ressuscitar. Porém, se passasse de 3 dias e ele não ressuscitasse, nenhuma divindade, absolutamente nenhuma divindade, ressuscitaria um morto após 3 dias. Por que Jesus se deixa passar 4 dias? O que Jesus está quebrando aqui? Qual a finalidade de Cristo permanecer tanto tempo? Além de fortalecer a fé desses queridos, ele queria mostrar quem de fato ele era. O Deus que pode operar grandes milagres e fortalecer a nossa fé. E o que nós entendemos aqui é que às vezes Deus usa algo para fortalecer a nossa fé, que não é muito entendível por nós.
Nem tudo que Deus faz, nem tudo que Deus realiza sempre é entendido por nós, é aceitável por nós. Mas uma coisa nós aprendemos desse texto: se nós estamos em um determinado sofrimento colocado por Deus, mesmo que a gente não consiga enxergar a bondade de Deus, mesmo que a gente não consiga entender os planos de Deus, uma coisa eu sei: eles são excelentes para nós. Mesmo que nos cause dor, sofrimento e desespero, eles são os melhores para nós. Amém, irmãos? Você já viu que às vezes a piora da circunstância é favorável para o aumento da nossa fé? Você já percebeu isso? Você já percebeu que tem gente que só crê no enfrentamento? Eu costumo dizer o seguinte, meus irmãos, que tem gente que Deus nunca vai melhorar a vida, porque no dia que melhorar, para de crer, então vai sofrer a vida toda. Eu não ouvi um amém. Mas é verdade. Tem gente que só crê em Deus diante de sofrimento. Já viu isso? Quando a vida melhora, não ora mais, não se curva mais diante de Deus. Você quer ver a igreja orando? É a igreja em crise. Qual é o tempo que você mais ora diante de Deus? É quando a conta está com milhões? É? Você acorda 5 horas da manhã para orar, sua conta com 3 milhões de sobra, ó, investimento, 3 milhões, diário, resultado de 200 mil por mês. Você deitado numa rede, em Porto de Galinhas. Porto de Galinhas tem rede não, gente. É Maragogi, vai lá, rede. Aguinha morna, não é a gelada daqui não, que você entra e quer pular, feito sapo, sai logo. Não, aguinha de coco, sem preocupação de quanto vale o coco. Passa um moleque e diz assim: você quer coco? É nesse tempo que você ora. É nesse tempo que você diz assim: não, 5 horas da manhã, jejum, oração, Deus. Não é, irmãos. Às vezes o próprio Deus diz assim: deixa eu tocar em você, para você entender quem eu sou para você. A minha oração, olha aqui para mim, é que Deus nunca precise fazer isso conosco, amém? Será que é preciso Deus nos despertar tocando na gente? Você lembra de Paulo? Paulo diz assim: Senhor, eu tenho um espinho na carne, tira ele de mim. Você já entendeu por que Paulo pede para o Senhor tirar o espinho? E a resposta de Cristo para ele: a minha graça te basta, Paulo. O contexto desse texto diz assim: Deus deu uma visão ao apóstolo Paulo, que nenhum ser humano teve uma visão igual à visão que o apóstolo Paulo teve com respeito a Deus e ao céu. Foi uma visão tão esplendorosa que poderia aguçar no coração do apóstolo soberba, altivez, orgulho. Paulo poderia se sentir o melhor apóstolo, o cara, até maior do que Cristo. Mas Deus põe um limite em Paulo e diz assim: olha, Paulo, todas as vezes que pensares em ser alguma coisa, vais lembrar do limite que eu coloquei em você, para que você se curva diante da minha presença. Às vezes, irmãos, Deus nos põe um limite para a gente entender que nós dependemos de Deus. Em todo tempo nós dependemos de Deus.
aquela situação era para mais uma vez fortalecer a fé daqueles discípulos. E veja, meus irmãos, que a gente enfrenta umas situações que quando a gente sai delas, saímos com uma fé muito fortalecida. Muito fortalecida. E eu espero em Deus, que Deus fortaleça a nossa fé nessa noite, em nome de Jesus. Mas em terceiro e último lugar, Cristo nos faz passar por alguns sofrimentos, para termos vida, irmãos. Os versos 17 a 27, o texto que nós lemos, traz para nós um diálogo muito interessante. Quando Jesus chegou, Lázaro já havia sepultado. Lázaro morreu, passou pelo velório, foi sepultado. Já havia 4 dias. Subtende-se que quando aquele mensageiro sai da casa daquelas irmãs, Lázaro morre naquele dia. E o texto vai dizer que Betânia estava a cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para os consolar a respeito de seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Maria era difícil, irmãos. Disse, pois, Marta a Jesus, olha esse diálogo, preste atenção nesse diálogo. Se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Se estiveras aqui, não teria morrido o meu irmão. Olha aqui para mim, para a gente entender essa expressão. Você já observou que tem coisa que a gente crê que Jesus faz e tem outras coisas que parece que Jesus não faz? Já observou que tem situações que a gente crê absolutamente que o poder de Deus é suficiente para resolver, mas nos parece que tem determinadas situações que o poder dele não é suficiente, não. Você já viu que tem doenças que a gente ora e tem outras que a gente já encomenda a alma do abençoado e da abençoada? Porque no nosso entendimento é uma situação tão absurda, tão grave, que parece que o poder de Deus não pode agir. Você já observou que tem gente que a gente crê que Deus pode mudar a vida, já tem outras pessoas que a gente acha que Deus não muda mais? Já está com a alma condenada ao inferno? Olha a expressão de Marta para Jesus: Senhor, se estiveres aqui, ele não teria morrido, mas agora o teu poder não pode fazer nada. Acabou, Senhor. Sepultou, Senhor. Já se passaram mais de 3 dias. Segundo a cultura e segundo o misticismo da época, nenhuma divindade pode resolver o problema do meu irmão, Senhor. Ou seja, já se passaram de todos os limites de alguma chance para ele voltar à vida. Mas também sei que, mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus tu concederá. Já observou que agora ela muda a expressão da sua fala? Se estiveras aqui, ele não teria morrido, mas eu sei que tudo que o Senhor pedir agora, Deus vai te conceder. Aí você diz assim: opa, Marta creu, Marta mudou o jogo, Marta mudou o pensamento. Continua lendo o texto e tem as suas conclusões. Olha a declaração de Jesus: teu irmão há de ressurgir, Marta. Olha a resposta dela: eu sei que ele vai ressurgir. Aí você diz assim: eita mulher de fé, que mulher arretada, que mulher crente, eu queria ter uma Marta dessa comigo.
Mas ela completa dizendo: eu sei que ele há de ressurgir na ressurreição da tua igreja. O que é que Marta está dizendo para Jesus aqui? Eu sei, Senhor, quem tu és. Eu sei que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Eu sei que sobre ti se cumprem as Escrituras. Eu sei que tu irás morrer. Eu sei que tu irás ressurgir. E sei que tu irás buscar a tua igreja. E meu irmão vai ressurgir quando tu voltares para buscar a tua igreja. Tem mulher mais teológica do que Marta aqui? Você sabia disso? Isso é teologia pura, calvinismo na veia. Ela nem sabia de Calvino. Aí Jesus diz assim para Marta: Marta, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês nisso? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que deveria vir ao mundo. E aqui acaba o diálogo. Fica a interrogação: Marta creu? Qual era o pensamento de Marta? Veja, meus irmãos, que às vezes a gente ora a Deus, pedindo por uma cura, pedindo por uma transformação, pedindo para que o Senhor gere vida, mas nos parece que não é nesse tempo. Parece que é daqui a 1 ano, daqui a 2 anos. Parece que só vai acontecer quando Jesus vir buscar a sua igreja. Parece que nada pode acontecer, nenhuma vida pode acontecer. E ele diz com clareza: Marta, Marta, eu sou, Marta, a ressurreição e a vida. E quando o evangelista João traz os detalhes de que Jesus já havia 4 dias sepultado, morto, já não havia mais solução segundo a crença, porque a alma permanecia ao corpo até 3 dias e depois se separava e nenhuma divindade poderia mais trazer à tona. E quando Cristo vai ao túmulo de Marta, de Lázaro, o que é que Marta diz assim? Já cheira mal. Senhor, faz isso não. Mas enquanto estava esse diálogo entre Marta, Jesus, os discípulos estavam ouvindo, a elite religiosa estava lá. Você percebeu no texto que os judeus foram lá consolar Marta? Existiam pessoas ali. Enquanto Marta conversava com Jesus, Jesus se dirige aonde? Ao túmulo e dá uma ordem. A ordem de Jesus foi: tirem a pedra, removam a pedra. A maioria dos sepulcros naquela época eram em grutas, cavernas. Se colocava o morto em cima de uma pedra lá dentro e tapava aquele lugar com uma pedra. E normalmente as pedras eram pesadas, porque era a própria pedra que fez o buraco dentro daquela gruta. E quando Cristo dá a ordem, tire a pedra, para quem que ele deu a ordem? A gente não sabe. Se foram os discípulos, se foram pessoas que estavam ali. Mas a ordem foi: tirem a pedra. Eu pergunto para você, você iria lá? Em um cenário desse, de 4 dias, o odor, irmãos, era perceptível ali. Eles estavam muito próximos do sepulcro. Por isso que Marta diz assim: já cheira mal. Às vezes a gente lê o texto e não percebe os detalhes, né? Senhor, já cheira mal, já entrou em um estágio terrível. A carne já apodrece, Senhor, não faz isso. E Jesus dá a ordem: tire a pedra. Você tiraria? Você removeria essa pedra, meu irmão? E o texto diz que nesse momento Jesus chora.
compulsoriamente e dá uma ordem: tirem a pedra. Você está tirando a pedra? Você está removendo a pedra? Talvez o seu casamento já cheira mal, já entrou nesse estádio de podridão da carne. Talvez aos seus olhos já apodreceu, já está na UTI, no estágio terminal. É só desligar os aparelhos, é só assinar o termo para os médicos desligarem os aparelhos e você fazer o sepultamento. Talvez seu casamento hoje está assim: pastor, apodreceu, fede, nada sai de bom, só sai carniça daqui, é só palavra que fere, é só atitude que fere, nada tem vida mais, o ato sexual não tem vida, a conversa não tem vida, o relacionamento não tem vida, pastor, é só agressão, é só maltrato, é só traição, é só mentira. E Jesus está dizendo: tira a pedra. Senhor, para quê, Senhor? Fede, não mexe nisso. Senhor, não investe mais no meu filho, ele se perdeu, ele apodreceu, o mundo consumiu ele, Senhor. Não investe mais nessa pessoa, não investe mais naquilo. Deus, para que mexer nisso? E a ordem de Jesus é para você hoje: tira a pedra. Algum corajoso foi lá, obedeceu, removeu a pedra. Agora a gente precisa entender os passos a partir de agora. Porque quando removem a pedra, ele poderia, irmãos, com o dedinho assim, igual os filmes de ação da Marvel, mas ele não fez. Ele poderia ter ido lá, ele mesmo, mas ele não fez. Por que que ele colocou pessoas para fazer isso? E quando tiram a pedra, ele vai ao sepulcro e diz assim: Lázaro, vem para fora. Você já leu o restante do texto? Para embalsamar um corpo, quando o morto morria, eles davam um banho de óleo aromáticos, com perfumes. Você lembra que essa mulher que ungiu Jesus com bálsamo, quando recriminaram ela, o que foi que Jesus disse para ela, para aqueles que recriminavam? Ela está cumprindo, ela já está me embalsamando, ela já está me ungindo, porque após aquilo ali, Jesus é morto, caiu o dia, e tiveram que tirar Jesus rápido da cruz, porque o dia sabático já estava acontecendo e ninguém podia fazer mais nada. Você viu que não embalsamaram Jesus, porque Jesus já tinha sido feito libação por uma mulher. Amém, irmãos? Olha a Bíblia se encaixando. A gente lê os textos e não percebe isso. Por que que João faz menção o tempo todo? Ela ungiu os pés, ela ungiu os pés, ela ungiu os pés. Olha a importância dessa mulher. Meus queridos irmãos, e nesse momento, Lázaro já tinha passado por todo esse período. O seu corpo já estava em decomposição. Mas antes de sepultar, ungia o corpo, enrolava o corpo em um lençol e amarrava o lençol naquele corpo, a partir da cabeça, do tronco e os pés. Assim era sepultado um hebreu, um judeu, colocado lá dentro, coberto dos pés à cabeça por um lençol e amarrado. O que é que diz o texto? Qual é o detalhe que João diz quando Jesus diz assim: Lázaro, vem para fora? Como Lázaro veio? Desamarrado? Não, meu irmão. Lázaro veio amarrado. E Lázaro veio coberto pelo... Se você estivesse lá,
bronca. A gente lê o texto e não percebe, né? Jesus diz assim: Lázaro, vem para fora. E ele vem. Como ele vem? Amarrado, com um lençol. Como esse homem andou? Veio flutuando? Não sei, mas ele veio. Mas o que me chama a atenção é que alguém teve que desamarrar, porque a ordem é: desamarrem. E aí? Desamarrava? Eu não sei nem se a gente estava lá mais, quanto mais desamarrar. Vem um defunto de 4 dias de sepultado, sai lá de dentro de uma gruta, com um lençol todo branco. Ainda bem que era durante o dia, viu, irmãos? Se fosse à noite, o cenário piorava mais ainda. Vem um vulto desse de lá de dentro, de repente aparece um ser amarrado, e a ordem foi: desamarre. E não sei se o mesmo corajoso que removeu a pedra foi o mesmo corajoso que desamarrou. Eu não sei. Eu só sei que desamarraram Lázaro. Lázaro não fedia mais. E o seu corpo não estava em decomposição. Porque aquele que deu a ordem que removam a pedra ou desamarre, gerou vida. Qual é o laço que você precisa desamarrar? Qual é o lençol que você precisa tirar? Qual é a pedra que precisa ser removida? Mas a ordem está sendo dada hoje. Removam a pedra. Lázaro vem para fora. Desamarrem ele, porque gerou vida. Veja que esse milagre, talvez o sofrimento, foi para mostrar a glória de Deus. E aqui, agora está sendo revelada a glória de Deus. Deus é manifestado, é revelado, é crido, é exaltado nesse cenário. A morte de Lázaro tinha um fundamento: revelar a glória de Deus, a despeito do sofrimento durante 4 dias, a despeito do luto, da dor que rasgava o peito de Marta, de Maria. Era para a glória de Deus que aquele defunto viria à vida, mas também fortalecer a fé daqueles que não estavam lá. Eles não estavam lá, e Jesus curou. Mas o ponto principal aqui, irmãos, era que Jesus queria gerar vida. Eu quero concluir essa mensagem. Eu gostaria que você ficasse em pé. Se você fechou a Bíblia, abre novamente. Vamos ler em uma única voz o verso 25. Na resposta de Jesus para Marta, vamos ler esse versículo. Olha o que o mestre diz para Marta: todos, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Mais uma vez, leia em alto e bom som: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Eu concluo essa mensagem dizendo o seguinte: você quer permanecer na vida? Você quer que seu casamento gere vida? Você quer que você novamente tenha vida? A única atitude nossa é crer. Não se recebe a vida pelo fato de crer, mas se desfruta da vida pelo crer. Se nós cremos em Cristo, nós iremos desfrutar da doçura de Cristo, do prazer em Cristo, da vida em Cristo. Ele diz que todos aqueles que creem nele, ainda que morra, ainda que perca o prazer,
ainda que a vida seja um desastre, ainda que o casamento não seja mais satisfatório, ainda que dores rasguem a sua alma, pelos traumas que você encarou lá no seu passado, ainda que as referências da sua casa não sejam as melhores referências, ainda que você tenha medo dos enfrentamentos, ainda que tudo possa convergir para o teu desastre, para a tua destruição, ainda assim, se cremos em Cristo, passaremos a ter vida em Cristo, e Ele pode ressuscitar os nossos sonhos hoje. Quem sabe aqui você engavetou um propósito, um ideal, um sonho, e quem sabe Deus hoje está dizendo o seguinte: traz para fora, traz para fora. Eu quero gerar sonhos em você novamente, vida em você novamente, prazer em você novamente. Meus queridos irmãos, aqui cabe para nós uns desafios. Primeiro, se nós perdemos o prazer espiritual, se nós estamos mortos espiritual, falando no sentido de perdemos a alegria, perdemos o prazer de servir, de estar na igreja, isso para mim agora é enfadonho, é pesaroso. Eu quero orar por sua vida. Quem sabe Deus gere vida em você novamente, e você volte a ter prazer na casa do Senhor, na causa do Senhor. Você volte a servir a Deus novamente, porque talvez alguma coisa matou, foi ponto final para você, e Deus precisa gerar vida novamente no seu coração. Quem sabe hoje Deus gere vida em você, você volta a servir a Deus, servir a igreja de Deus com alegria, com prazer, não tendo como referência homens, mulheres, mas Cristo Jesus, amém? Se você se encaixa nesse primeiro ideal, sai do seu lugar, vem aqui, nós queremos orar por sua vida. Segundo, se você se encaixa no ideal de que sua família ou já está no estágio de morte, ou já morreu e precisa ser ressuscitado, ou está em um estado de crise, de doença, eu quero orar por sua vida. Quem sabe Deus pode resgatar seu casamento, resgatar o ambiente familiar, resgatar a vida dentro de sua família. E terceiro, o terceiro propósito hoje aqui é: se você quer arrancar do seu coração sua própria vida, se alguns pensamentos de morte passaram por você, ou pelos seus filhos, ou por quem você ama, nós também queremos orar por você. Queremos colocar a sua vida diante de Deus, sua causa diante de Deus e sua família diante de Deus. Então, enquanto os irmãos cantam uma canção, eu quero desafiar você a vir para cá. Quem sabe hoje Deus gere vida nessa igreja, vida no coração de pessoas, prazer novamente em nos restituir a presença do Senhor. Irmãos, falso testemunho nos derruba, mentira nos derruba, filhos nos derruba. Já viu isso? Tantas e tantas situações que podem acontecer e pode tirar a alegria da gente de estar lá servindo a Deus, porque às vezes é vergonhoso, é doloroso, é constrangedor, e Deus pode gerar isso novamente no nosso coração. E o nosso pedido a Deus é: gera vida, Senhor, gera vida, Senhor, em nome de Jesus. Então vem para cá, vem para próximo de mim. Vamos nos colocar diante do Senhor, colocar as nossas causas diante de Deus, para que Ele possa nos restaurar, gerar vida em nós, em nome de Jesus. Deus pode gerar vida em nós, assim como gerou em Lázaro. A ordem pode vir para nós, assim como foi para Lázaro. Talvez o que a gente precisa hoje é ressuscitar e voltar a crer, em nome de Jesus. Voltar a crer, voltar a crer, voltar a confiar nos feitos do Senhor por nós. Quem sabe, irmãos, Deus pode curar, Deus pode restaurar, Deus pode restituir. Ele cuida de nós, Ele cuida de nós. Nada temerei, eu sei que não estou sozinho, o Todo-Poderoso é meu amigo, sua voz acalma o mar, faz milagre acontecer. Eu
eu posso crer e descansar em Deus. Gera vida nesses corações, Senhor. Se o mar se agitar e tudo escurecer e parecer que eu não vou sobreviver, se o meu coração sentir que é o fim, eu vou manter meus olhos firmes no Senhor. Cante crendo no Senhor. Deus não perde o controle de nada. Tudo contribui para o meu bem. Céus e terras vão passar, mas o meu Deus não falhará. O seu amor brilhará e sempre cuidará. Diga ao Senhor, Ele cuidará de mim. Nada temerei, eu sei que não estou sozinho. O Todo-Poderoso é meu amigo. Sua voz acalma o mar, faz milagre acontecer. Eu posso crer e descansar em Deus. Eu posso crer, nada temerei. Eu sei que não estou sozinho. O Todo-Poderoso é meu amigo. Sua voz acalma, faz milagre acontecer. Eu posso crer e descansar em Deus. Estenda suas mãos aqui, irmãos. Todos estendam suas mãos em prol dessas pessoas que estão aqui. Nós não conhecemos as causas, mas a palavra de Deus diz que Ele nos sonda e nos conhece. Você que veio aqui, saiba que é importante sua causa. Talvez a demora de Jesus não é porque Ele não se importa. Ele tem um propósito. Deus ajuda esses irmãos a não desistirem dos teus planos. Ajuda esses irmãos a enfrentarem o tempo de sofrimento para a glória do teu nome. Aqui Deus tem mães chorando por causas sérias com os filhos. Aqui tem coração se rasgando em tua presença, na esperança de que o Senhor ressuscite seus filhos espirituais, de que haja salvação, de que haja, Senhor, quebra dos vícios, quebra da maldição em nome de Jesus Cristo, de que o nome do Senhor seja glorificado no testemunho desses filhos, para a glória do teu nome, de que não lembraremos da vergonha, mas lembraremos da restituição, do milagre, da cura espiritual, Senhor, da cura emocional e da cura física. Aqui existem irmãos padecendo de uma cura física, de pessoas que estão enfermas, de pessoas, ó Deus, aonde já há uma determinação médica de que talvez não haja mais uma solução, mas Tu és o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, aquele que tudo podes. Pega essa causa para Ti, Senhor. Pega essa causa para Ti, Senhor. Age nessa causa, Senhor. Aqui tem irmãos com crises familiares, e eu oro para que haja uma restituição, uma restauração, uma cura familiar, que haja entendimento entre pais e filhos de pais, que haja entendimento entre marido e mulher. Põe a Tua mão aonde ninguém consegue colocar, Senhor. Põe a Tua mão aonde as mãos dos médicos não conseguem mais chegar, Senhor. Põe a Tua mão aonde a cirurgia não é mais solução.
Põe a tua mão onde o remédio não é mais eficiente. Põe a tua mão, Senhor. Põe a tua mão onde a terapia não teve jeito. Põe a tua mão aonde a conversa não solucionou o problema. Põe a tua mão aonde a corrupção na mente já existe. Põe a tua mão na desavença entre irmãos. Quebra, Senhor, todo laço do inimigo na nossa casa, em nome de Jesus Cristo. Satanás não tem poder sobre nós, porque sobre nós há o sangue precioso de Jesus, que nos livra de toda a maldade desse mundo. Sobre nós há o poder de Cristo, há o senhorio de Cristo. Sobre nós há o sangue de Jesus. Sobre os nossos filhos, sobre a nossa casa, Senhor. Por isso nós tomamos posse daquilo que o Senhor já nos deu através da cruz do Calvário. Somos resgatados por Cristo Jesus. Dá a ordem, Senhor. Dá a ordem para remover a pedra, Senhor. Dá a ordem para que haja uma ressurreição. Dá a ordem, Senhor, para que gere vida espiritual nessa igreja. Dá a ordem para que haja um avivamento no coração deste povo. Dá a ordem, Deus, para que esta igreja celebre e glorifique o Teu nome. Tira os empecilhos, os atrapalhos. Arranca o pecado do coração do Teu povo, Senhor. Arranca a maldade da alma, Senhor. Dá a ordem, Deus, e Teus anjos obedecem. Dá a ordem, Senhor, e tudo se curvam. Dá a ordem, Senhor, e haverá descanso. Nós pedimos a Ti. Queremos estar seguros em Ti. Seguros em Ti, Senhor. Queridos irmãos, vamos fechar esse corredor. A gente precisa sentir o calor um do outro. Saber que nós não estamos sozinhos nessa luta. Nós somos abraçados por Cristo através de cada irmão. Cada um andando em fé, crendo naquele que ressuscita mortos, que vai trazer alento à nossa alma, conforto ao nosso coração. Realiza isso em nosso coração, Senhor. Acharei conforto em Teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guardas. Em Teus braços é o meu descanso. 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 Diga: recaio em Tua graça. Diga ao Senhor: recaio em Tua graça. A igreja cantando ao Senhor. Lindo, lindo ao Senhor. Recaia na graça do Senhor. Recaio em Tua graça. Recaio de novo. Em Tua Somente a igreja, por favor. Se eu passar acharei conforto em Teu amor, aleluia. pois eu sei que és aquele que me guarda. Diga ao Senhor com a sua força: me guarda. Cante ao Senhor. Em Teus
volta a cantar esse coro. Queridos irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, o amor de Deus se estenda sobre cada um de nós. Que em todo tempo o Senhor se faça presente em nossas vidas. Que a presença do Espírito gere em nós vida, desde agora e para todo sempre. Tenhamos descanso nos braços do Senhor. Amém. Cante ao Senhor, queridos, em nome de Jesus. Que momento maravilhoso que nós tivemos nesse culto. Que palavra desafiadora para o nosso coração. Deus te abençoe ao longo de toda a semana e que essa palavra ela continue fazendo a diferença no seu coração. Que a paz de Cristo, que excede todo entendimento, recaia não só sobre você, mas sobre toda a tua casa. Que Deus te abençoe com toda sorte de bênção. Forte abraço.